Me diz uma coisa, você consegue olhar para uma casa, para um imóvel, e só de olhar para ele conseguir determinar o padrão de acabamento? Fala assim, aquele imóvel ali ele é um padrão de construção alto, já aquele ali é um padrão de construção baixa, ou aquele ali é um normal. Você consegue fazer isso? Você tem esse feeling, você tem esse sentimento? Será que uma casa que tem forro de gesso e porcelanato pode ser considerada uma casa de padrão alto? Ou será que uma casa que não tem esses itens seja considerada uma casa de padrão baixo? Enfim, existe uma norma para isso. É a NBR 12721 e eu vou te mostrar agora como a gente faz para definir o projeto padrão do seu projeto, da sua obra, da sua construção. Seja muito bem-vindo ao canal Mestre da Obra. Eu sou Cleison Orlando e, antes de mais nada, eu queria te mostrar uma coisa que eu aprendi agora. Quer ver? Se liga aqui. É o Guia Interativo Construções Financiadas. Baixa agora, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Só clicar aqui e baixar, é rápido, fácil e é gratuito. Clica lá e você vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre financiamento imobiliário do Brasil. Tenho certeza disso. Então vamos lá, agora eu vou te falar como fazer para definir o projeto padrão da sua obra, da sua construção, definir o seu padrão de acabamento. Tudo em função da NBR 12721. Mas antes, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, marcar os amigos, compartilhar, é sempre eu falo para compartilhar mais no final, já que você tem que ver o vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tentar definir o projeto padrão da nossa obra, da nossa construção, é a gente tem que saber identificar qual que é o padrão de acabamento da nossa obra. E a NBR 12721 dá pra gente uma tabelinha, que é a tabela 2 da NBR. Eu tô com ela aqui e a edição vai dar um jeito de colocar ela bem aqui do meu lado, tá vendo? Eu vou lendo aqui essa tabela que está aqui na minha mesa e você vai vendo essa que está aqui do meu lado e a gente vai fazendo as observações para você entender como que é definido o padrão de acabamento da sua obra. E a primeira coisa que a gente pode observar aqui nessa tabela é o seguinte, ela é dividida em 3 partes. O padrão alto, o padrão normal e o padrão baixo. E aí aqui na lateral esquerda a gente tem o serviço e o local onde está localizado ele e o acabamento utilizado para esse serviço. Por exemplo, o primeiro item aqui, portas, né? Portas internas e externas, né? Sociais. Se ela for uma porta de madeira maciça, lisa, encerada, com batente e guarnição de madeira parceira, ela será considerada uma porta de padrão alto. Já se for uma madeira semi-oca, com 3,5 cm de espessura, sem pintura de acabamento, batente de ferro de pintura esmalte, ela é considerada uma obra de padrão baixo, beleza? E aí segue isso para todos os itens de acabamento de uma obra, né? As portas, a gente tem aqui as janelas e basculantes. Na segunda parte, a gente tem aqui os peitoris. Se a gente usar, por exemplo, um peitoril de granito, ele vai ser considerado um padrão alto. Já se a gente usar um peitoril de concreto, ele pode ser considerado um padrão normal ou baixo. Aí a gente tem aqui, por exemplo, as impermeabilizações, né? Como que deve ser feitas as impermeabilizações e que tipo de impermeabilização deve ser utilizada para se encaixar em cada padrão. A gente tem os acessórios sanitários de banheiros, de cozinha, da área de serviço, tudo exatamente explicado como tem que ser para ser encaixado em cada padrão de acabamento. Por exemplo, uma curiosidade aqui para a cozinha, né? Se você usa uma bancada de granito ou cuba de inox e metais de luxo, ela vai ser considerada um padrão alto. Já se você usa uma bancada de mármore sintético com cuba de mármore sintético e metais simples, vai ser considerado um padrão baixo. E por aí vai. Tem aqui, banheiro de empregada. Vixe, isso aqui pega até mal, né? Sei lá, parece também nosso prezando. Não gostei desse negócio aqui, não. Tem aqui, pisos e rodapé, salas, né? Quarto, banheiro, cozinha, WC da empregada aqui de novo, quarto de empregada, pilotis, escadas, hall de entrada, hall de pavimentos, enfim, cada parte da obra, cada local da obra e seu respectivo acabamento, você vai conseguir fazer sua obra encaixar em determinado padrão de acabamento. Só que veja o seguinte, a gente tem aqui todos os serviços, né? Pisos, revestimentos internos de parede, revestimentos internos de teto, né? Como que vai ser feito o teto,
os externos, a fachada principal, a fachada secundária, as coberturas, né, como que vai ser a cobertura dessa obra, se é madeiramento, se é chapa, se a telha é uma chapa ondulada de fibrocimento, a pintura de teto, como que vai ser, a pintura de parede, tá tudo detalhado. Só que é o seguinte, a norma deixa isso muito vago, né? Ela não determina exatamente como que a gente vai somar tudo isso e falar, ah não, essa casa aqui, ela tem um padrão de acabamento alto. Então, com essa tabela, você vai analisar o seu projeto, analisar a sua obra, ver onde se encaixa cada item, cada padrão de acabamento de cada serviço, de cada material. E aí, através do bom senso, é lógico, você vai conseguir enquadrar a sua obra, o seu projeto, se ela é um padrão alto, um padrão normal ou um padrão baixo, né? Isso para imóveis residenciais. Na NBR 12721 ainda tem essa mesma tabela para imóveis comerciais, industriais e casas de padrão popular. Mas o que interessa para a gente aqui é essa tabela 2 aqui da NBR 12721. E aí, para a gente definir o nosso projeto padrão, em qual é o encaixamento do nosso projeto padrão, a gente vai usar a tabela 1 da NBR 12721. E basicamente, essa tabela 1, ela divide aí os imóveis em 4 classes, em 4 categorias, né? Que são aí as residências unifamiliares, as residências populares, as residências multifamiliares e as edificações comerciais. E eu vou passar aqui agora para você cada detalhe desses tipos de enquadramento que a gente tem. Basicamente, as residências unifamiliares são divididas aí em 3 categorias, que é o padrão baixo, o padrão normal e o padrão alto. Por isso a gente precisa saber lá fazer o enquadramento do nosso projeto, se ele vai ser alto, baixo ou normal. E aí a gente tem 3 categorias, né? Como eu disse, a gente tem a R1B, que é a residencial unifamiliar padrão baixo, e aí a gente tem a R1N, que é a residência unifamiliar padrão normal, e a gente tem a R1A, que é a residência unifamiliar padrão alto. E aí aqui na tabela 1 da NBR, você consegue ver aí os detalhes para conseguir fazer o enquadramento do seu imóvel, né? Por exemplo, vou ler aqui rapidinho, para a residência padrão baixo, ela tem que ser uma residência composta de 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha, área para tanque e uma área real aí de 58 metros quadrados e uma área equivalente de 51 metros quadrados. E para todos os tipos de imóvel, para todos os tipos de enquadramento, essa tabela estabelece exatamente o que deve ser considerado, o que deve ter nesse imóvel para ele ser considerado aquele determinado padrão de acabamento, né, projeto padrão. E aí nessa tabela, né, conforme você for vendo, você vai ver que para cada tipo de projeto padrão, ela estabelece, né, os detalhes e inclusive o tamanho, né, a área construída para cada tipo de projeto padrão. Por exemplo, seguindo aqui, nós podemos ver aqui que tem a residência popular, né, que é o RP1Q, que é o quê? Uma residência composta por um dormitório com sala, banheiro e cozinha, com uma área total aí equivalente de 39 metros quadrados. É uma coisa aí bem pequena, seria aquelas casinhas, as famosas casinhas do Minha Casa Minha Vida, né, de grandes empreendimentos. Aí seguindo aqui a gente tem as residências multifamiliares, né, que se encaixa aí os projetos de interesse social, né, ou habitação de interesse social, né, os PIS ou IS. Ele explica aqui como é que tem que ser, né, no caso tem que ser um prédio, né, com pavimento terra e 4 pavimentos tipos, né, daqui a área equivalente do prédio, o que tem que ter nesse prédio, hall, escada, né, apartamentos, 4 apartamentos por andar, enfim, ele vai estabelecendo, né, a norma vai estabelecendo aqui o encaixe, né, desse projeto padrão. E aí a gente tem o prédio popular padrão baixo, né, que é o PBB, a gente tem o prédio popular padrão normal, que é o PPN, a gente tem a residência multifamiliar padrão baixo, que é o R8B, que são prédios aí até 7 pavimentos tipos, né, 8 andares até 7 pavimentos tipos. A gente tem o R8N, que são residenciais aí de até 8 pavimentos padrão normal. A gente tem o R8A, que são residenciais aí de até 8 pavimentos padrão alto. Tem o R16N, que é até 16 pavimentos tipos com padrão normal. Tem o R16A, que é até 16 pavimentos com padrão alto. E aí a gente entra também na classificação dos imóveis comerciais. Por exemplo, a gente tem aqui o CSL 8, né, que são salas e lojas de até 8 pavimentos, né, os shoppingzinhos aí, digamos, galerias, né. A gente tem aqui o
as salas e lojas, né, o CSL 16, né, até 16 pavimentos tipos. A gente tem o CAL, que é o comercial de andares livres, né, por exemplo, quando você faz um prédio para alocar os andares inteiros, né, você vai encaixar esse projeto nesse projeto padrão. E a gente tem o GI, que são os galpões industriais, né, onde você vai encaixar aí os barracões e obras industriais, basicamente. Então, é assim, através dessa tabela, através da NBR 12721, que a gente estabelece qual que é o projeto padrão que vai se encaixar o seu projeto, a sua obra, a sua construção para financiamento imobiliário na Caixa. E aí com isso a gente vai conseguir determinar o CUB, o custo unitário básico da sua construção. E com esse CUB eu vou conseguir saber se o orçamento que você apresentou para aquele projeto está dentro dos limites aceitáveis dos custos de projeto padrão, seja ali utilizando os custos do SINAP, né, do projeto padrão pelo SINAP, ou mesmo os custos ali através da planilha do Sinduscon, né? Se você entrar no site do Sinduscon do seu estado, você vai ter lá umas tabelas referenciais com o custo do metro quadrado de cada um desses projetos que eu falei para você aqui, desses projetos padrões que eu falei para você aqui. E aí a gente vai usar esses dados do Sinduscon ou do SINAP para saber se o projeto que você apresentou, se o orçamento que você apresentou não está subfaturado ou subfaturado, né? A gente vai saber se a sua obra vai ser execuível com o valor que você propôs lá na planilha orçamentária. Então, não deixe de utilizar a NBR 12721 para determinar o projeto padrão do seu projeto, da sua obra, porque isso vai ser analisado lá no processo de financiamento imobiliário, tá? Nesse vídeo aqui em cima, eu vou te explicar como que a gente faz para analisar o CUB. Como que eu vou pegar o CUB do seu projeto mais o CUB do seu projeto padrão e comparar os dois para saber se o seu orçamento pode ser aceito ou não, se ele está superfaturado ou subfaturado, se ele vai ser execuível, tá? Eu vou te ensinar como fazer análise disso aqui nesse vídeo. E nesse vídeo aqui de baixo, eu vou te ensinar como que a gente faz análise de viabilidade, como que a gente decide, bate o martelo, não, esse projeto aqui, com as planilhas, com esses documentos, está tudo ok e esse projeto é viável, esse projeto pode ser financiado. A Caixa vai assinar o contrato com você. Eu explico aqui nesse vídeo aqui de baixo, beleza? Mas antes de clicar para ver os vídeos, você já sabe, né? Se inscreve aqui, deixa seu like, comenta o que você achou, marca os seus amigos que precisam saber mais sobre o projeto padrão. E aí sim, você pode ir lá, clicar em algum desses dois vídeos para aprender como analisar o CUB da sua obra e depois saber se a sua obra vai ser aceita ou não na análise de viabilidade da Caixa. Falou!